Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 17 de junho e o texto diz: Você tem ouvido a voz de Deus? No livro de Lucas, capítulo 11, versículo 10, a palavra diz assim: Pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Vamos tomar café? Muito bom. O autor vai nos dizer o seguinte: para que a vida faça sentido, é preciso haver algo que nos impulsione a nos levantar todos os dias pela manhã e, apesar das dificuldades, enfrentar com coragem o nosso leão diário, para que, como diz o ditado popular, no dia seguinte não haja dois leões para enfrentar. Essa é uma luta em que sozinhos somos facilmente assolados pelo cansaço e o desânimo. Por isso é fundamental estarmos atentos à voz de Deus, nos impulsionando e nos dando estratégias para vencer cada dia. Deus fala por meio da oração, do silêncio ou até mesmo de uma música, que quando ouvimos, sentimos a direção do Pai sendo dados a nós. Deus fala por meio de pessoas, muitas vezes fazendo que pessoas improváveis venham a ser canais de bênção em nossa vida. Deus tem falado todo o tempo, mas talvez você não tenha estado sensível para ouvi-lo. Ele está falando com você. Pessoas que não andam com Deus não podem falar em nome de Deus. Não dê atenção a todas as vozes. Ouça realmente a homens e mulheres de Deus. Feche-se em seu quarto, use a palavra de Deus como bússola e com toda a certeza você encontrará o Pai e conseguirá ouvir o que Ele tem a lhe dizer. Para grandes conquistas, você precisa entender que é indispensável estar sensível e ouvir a voz de Deus. Assim como nenhuma viagem para longe, para o desconhecido, é realizada sem um mapa ou um GPS, não podemos avançar em direção ao nosso destino se não estivermos atentos ao que o Senhor tem a nos dizer. Então, comece a ouvir agora mesmo para triunfar no dia de hoje. Uma frase do autor diz assim, não confunda a voz de Deus com a voz das emoções. O devocional é o 169, a leitura bíblica é Salmo 73 e a palavra-chave é ouça. Que nós possamos ouvir atentamente a voz do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, porque Ele fala conosco através da Bíblia, através de uma oração que nós ouvimos, através de um louvor que nós ouvimos, através de um homem, de uma mulher de Deus, que tem algo de Deus para nos falar. Então vamos ouvir a voz de Deus, amém? Se você quiser, abra sua Bíblia comigo no Salmos, no Salmo 73. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus tem para nos falar hoje? Vamos, abre aí. Esse Salmo 73, ele fala assim, olha, o problema da prosperidade dos maus, tá? Mas nós não devemos olhar, já vou falar antes, né? Eu sei que na palavra com certeza vai falar, não devemos olhar para a prosperidade dos maus, porque Deus tem a bênção para a nossa vida, porque nós somos filhos e herdeiros de Deus, amém? Mas vamos ler aqui para a gente entender o que Deus quer nos falar com estes salmos. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Olha aqui. Quando ele invejou os arrogantes e os perversos, ele quase se desviou de Deus. Olha só como é perigoso isso, né? Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos goles. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência.
Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos meus filhos. E em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando te acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se amargou, né, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido. E ignorante era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me comprazas na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis contigo. Quanto a mim, bom é estar junto de Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém? Então o salmista está falando que ele teve um tempo que ele tinha inveja dos ímpios, né? Da riqueza e da prosperidade dos ímpios. Mas depois ele foi ver bem. No tempo de Deus, Deus ele vai fazer a justiça, tanto na vida dos bons quanto na vida dos maus. E Deus vai dar a cada um a paga conforme o seu comportamento, conforme o que fizeram de bom ou de ruim. Então ele viu que não era bom ter inveja dos ímpios, que ele tinha que continuar servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, tanto que ele foi, só dele pensar nisso, ele já sentiu peso, um peso muito grande. Então ele correu para o santuário de Deus, ele correu para a casa de Deus e ele percebeu que com Deus ele tem tudo que ele precisa, mesmo que ele sofra, mesmo que ele tenha dificuldades, igual a gente sofre, a gente tem dificuldades, a gente tem lutas, a gente tem às vezes enfermidades, a gente tem situações difíceis na nossa família, mas nós temos um Deus que no momento certo ele vai nos dar a vitória. A gente só tem que continuar firmes, dependendo de Deus, confiando nele, que o mais ele fará para nossa vida, certo? Como ele diz aqui, olha, que nós possamos, né, ter, o Deus nos guia com o conselho e nos recebe na glória. E ainda, ele, quando nós estamos com o coração desfalecido, Deus é a nossa fortaleza e a nossa herança para sempre. Então, ouça a voz de Deus, dependa de Deus, não olhe para o lado, olhe para Jesus, olhe para o alto, porque de lá é que virá o nosso socorro, de lá virá tudo que nós precisamos. É só ouvir a voz de Deus todos os dias, confiar e esperar, que o mais ele fará, para mim, para você e para nossa família.